85. E vamos fazer a leitura a partir do verso 9. Salmo 85, a partir do verso 9. A partir de domingo que vem, nós vamos iniciar as mensagens, os sermões voltados para o tema cura interior, à luz da palavra de Deus. Nós chegamos a preparar para iniciar hoje, mas Dia das Mães, e sabendo que o nosso culto à noite não tem a mesma frequência do culto da manhã, e alguns irmãos até me disseram: pastor, celebra essas mensagens no culto da manhã. Mas o culto da manhã, embora seja o nosso culto onde a igreja está lotada, mas é também o culto em que as pessoas chegam, ficam aqui mais tempo, porque vem para a escola dominical, e também tem as nossas crianças que, graças a Deus, estão chegando, e tem o almoço, e tem a questão da idade da maioria dos nossos irmãos, que eles precisam voltar para casa. E eu quero que esse momento seja um momento de tranquilidade para nós, seja um momento em que a gente vai realmente pensar com muita clareza a respeito dos ensinos de Deus nesta área. Todos nós, em maior ou menor grau, temos problemas. Eu tenho, os irmãos também têm problemas de ordem emocional que precisam ser tratados, claro, à luz da medicina, e Deus tem dado recursos, não é? Mas também à luz da palavra de Deus. Deus tem orientações e cura para os nossos corações. Eu acredito nisso com todas as forças. Nós vamos trabalhar isso com muito zelo, com muito carinho, à luz dos ensinos da palavra de Deus, a partir de domingo que vem. Salmo 85, verso 9, diz assim: certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, e a justiça e a paz. O que aconteceu? Eu achei isso bonitinho. Continua o texto sagrado. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o bem, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá diante dele, e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, todo santo, todo poderoso, fala, Senhor, aos nossos corações, derrama graça sobre nós, dá entendimento e sensibilidade a cada um de nós, para compreender a Tua palavra e os Teus ensinos. Fala, Jesus, ao nosso coração. Amém. Quando a justiça e a paz se beijam, o que acontece? Quando a justiça e a paz se beijam, o que é que acontece efetivamente? Este salmo que acabamos de ler, tudo indica que ele foi escrito em um tempo em que o povo de Israel estava sofrendo seca e, portanto, fome. Um momento dramático na história e na vida do povo de Israel. E esse salmo clama pela misericórdia, pela salvação de Deus. Reconhece que em alguns momentos da nossa vida, por erros nossos, por andarmos distante do Evangelho, da palavra, do ensino de Deus, as coisas acontecem na nossa vida, nos trazendo dor e nos trazendo sofrimento. Mas o clamor do salmista
é que Deus tenha misericórdia e que Deus derrame salvação sobre a terra, que a terra volte a produzir o fruto, o alimento, e que os céus derramem chuva sobre a terra. E nesta oração, o salmista, divinamente inspirado, nos traz uma mensagem de esperança e ao mesmo tempo uma profecia a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí então ele chega no verso 10: a misericórdia e a verdade se encontraram. Olha que coisa interessante. A verdade e a misericórdia. E porque a misericórdia e a verdade se encontraram, aconteceu algo maravilhoso. A justiça e a paz se beijaram. Meus queridos e meus amados irmãos, nessa linguagem poética e maravilhosa, nós vamos descobrir os ensinos de Deus para as nossas vidas. Quando a justiça e a paz se beijam, cumpre-se, portanto, a exigência da lei do Senhor, tanto em seus processos de preceitos, de ordem, de lei, de legalidade, quanto em sua penalidade. Essa vida, a Bíblia diz isso com todas as letras: por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem entrou o pecado no mundo. E sempre quando eu cito esse versículo, eu gosto de chamar a atenção da igreja de que nesse caso, homem não se refere à ideia de humanidade. O artigo está definido: um homem, um ser humano do sexo masculino. É isso que o texto está dizendo. O texto não está usando a palavra homem para se referir à humanidade. Por um homem entrou o pecado no mundo. E aí o texto diz: também, da mesma forma, da mesma maneira, por um homem veio o quê? Salvação, perdão, redenção, remissão. Portanto, a justiça de Deus se cumpre plenamente aí, certamente aí. O Senhor Jesus Cristo, Ele cumpre tanto o preceito quanto a penalidade. Qual que é o preceito? Deus disse claramente: comerás livremente de tudo que se produz no jardim. Entretanto, todavia, porém, de um não comereis, porque no dia em que dele comeres, certamente morrereis. Neste texto, nós temos o preceito, a norma. Qual é a norma? A norma de liberdade com responsabilidade. Responsabilidade. Liberdade na Bíblia não é você fazer o que quer, quando quer, do jeito que quer, como quer. Isso não é liberdade na Bíblia. Isso é loucura, tolice, insensatez, falta de juízo, desequilíbrio, falta de controle. É carroça desgovernada descendo o morro abaixo. Liberdade na Bíblia é quando o ser humano avalia a situação e é capaz de dizer não para si. O homem, o ser humano só é livre quando o ser humano é capaz de dizer não para si mesmo. Portanto, na norma estabelecida pelo Criador, liberdade. Essa liberdade implica responsabilidade, compromisso. Você pode comer de tudo, entretanto, todavia, saiba que se você comer daquele fruto, existe uma consequência, e a consequência é a morte. Perceberam? E a consequência é taxativa.
Porque o texto sagrado diz assim, certamente, ou seja, não há outra alternativa. Se você comer, você morre. Diante desta condição posta pelo próprio Criador, uma vez que o ser humano, na pessoa do Adão, não respeitou a norma, liberdade, responsabilidade, a pena é a morte. Nessa condição, portanto, nasce toda a humanidade. E criou-se agora uma rivalidade, um conflito entre o humano e o divino. Não há mais paz entre nós. Há um conflito estabelecido de rebeldia. É o adolescente que recebeu toda a orientação do pai, recebeu todo o ensino, recebeu a proteção, o cuidado, o carinho, o afeto necessário, mas inconformado e se achando, declarou-se autossuficiente, independente da casa do pai. No Novo Testamento, essa história do Velho, do Antigo Testamento de Gênesis, vai ser retratada no filho pródigo. O filho pródigo pede ao pai a herança. Qual é a herança que o filho pródigo tem no Novo Testamento? A vida, a juventude, a saúde, a inteligência, riquezas recebidas do Criador. Esta herança que é para ser desfrutada com o pai, sobre a regência e disciplina da casa paterna. Tudo é do filho, e tudo é para que o filho use, mas sobre a tutela, a orientação do pai. Mas o filho diz: dá-me a parte da herança, para que eu viva segundo os meus ditames. O pai não tira a sua juventude, não tira de você a sua saúde, não tira a bênção de você acordar pela manhã respirando o oxigênio. Ele mantém a herança com você. E você pode desfrutar da sua juventude, da sua saúde, você pode desfrutar da sua inteligência, da sua capacidade e de todos os dons do Senhor adquiridos, e viver segundo os seus ditames. Mas segundo os seus ditames, sem a norma, sem o preceito de Deus, desde a criação, você e eu, nós somos carroça desgovernada, descendo morro abaixo. Nos destruímos e destruímos quem está à nossa volta. Eis o resultado de uma humanidade desfrutando de toda a riqueza de Deus, mas fora da casa de Deus. Felizmente, no caso da parábola do Novo Testamento, o filho reconhece a insensatez, e mesmo depois de já ter gastado a saúde, de ter gastado a juventude, de ter gastado a inteligência, de ter gastado as suas forças na inutilidade, na futilidade, e agora como bagaço, porque o mundo é assim. Engana-se quem pensa diferente. Voltarei e irei ter com meu pai. Essa é a história de Gênesis. Quando Adão, representante de cada um de nós, disse ao pai: deixa comigo, eu sou capaz.
Afinal de contas, eu dei nome a todos os animais. Eu sou capaz. De lá para cá, estamos ao relento, sobrevivendo a trancos e barrancos, nos autodestruindo com as nossas vaidades, com as nossas arrogâncias, com a nossa imaturidade espiritual, com a nossa insensatez. Vem Cristo, nascido de mulher, portanto sob a lei, sob o preceito estabelecido por Deus, a forma pela qual nós chegamos a este mundo, nascido de mulher. Não conhecendo ele pecado, porque em nada pecou, se fez pecado por cada um de nós. E ao contrário do Adão, do Gênesis, que desobedeceu o preceito, foi irresponsável com a liberdade que recebeu, Cristo aplica o conceito de plena liberdade no deserto, quando também, como Adão, foi tentado. Olha que coisa interessante. E tentado como Adão do Gênesis, Cristo firma em nós a possibilidade de que nós temos como refrear os nossos desejos, dominar a nós mesmos, sermos senhores do nosso caminho. E Cristo foi capaz de dizer não a todas as tentações de Satanás. Vitorioso, a Bíblia diz, e teve fome. E eu já ensinei isso aqui para os irmãos, que o jejum de Jesus terminou quando ele teve fome. Ele não ficou lá com gastrite, não. Quando ele teve fome, terminou o jejum, terminou o tempo de Jesus no deserto, vitorioso, cumpriu os preceitos. Próximo ao seu sacrifício, consciente de todo o caminho do Calvário, o resultado final da dor, ele clama ao Pai, ele suplica ao Pai: não separa de mim, não separa de mim, não separa de mim. Eu não quero experimentar a dor da morte espiritual, da separação da divindade. Mas diferente de Adão, ele se submete em obediência ativa. Seja feita a tua vontade. Assim, em Cristo, o segundo Adão, a humanidade então é redimida, é restaurada, é resgatada. E o conflito estabelecido entre a divindade e a humanidade agora caminha para a pacificação, para o equilíbrio de amor, de tranquilidade e paz. Porque Cristo cumpriu o preceito da lei através da sua obediência até o final. E por fim, sofreu a penalidade. Qual era a penalidade? A morte. Para que eu e você não morramos, Cristo morreu em nosso lugar. Quando a paz e a justiça se beijam, Deus se revelou absolutamente descontente contra o pecado. Meus amados irmãos, deixa eu dizer para vocês uma coisa: cristianismo crê em pecado, viu? Cristianismo crê em pecado. Não há condição da gente ser cristão e vir para a igreja para ouvir mensagens de autoajuda. Não há
continuar como a gente está. É para a gente se aproximar de Deus assim como a gente é. Mais uma vez, alcançados pela graça de Deus, é preciso existir em nós a ideia e o conceito de que nós somos falhos e precisamos de arrependimento. Arrependimento exige vontade, desejo de mudança, de conserto, de acerto. Não tem jeito, não pode ser diferente. O marido chega para a esposa e diz: mocinha, olha, me perdoa, eu fiz um trem errado, sou. Tá, ok. Aí a esposa, né? Mulher é um negócio fantástico. Não, tudo bem. Não vai. Daí 2 dias acabou, faz o mesmo trem de novo. Do mesmo jeitinho. Tá. E por que ele fez de novo? Porque não teve arrependimento. O arrependimento, irmãos, exige mudança. Exige disposição da nossa vida de consertar, de acerto. Então, quando a justiça e a paz se beijam, é porque existe aqui um conserto, um acerto, uma aliança entre nós e Deus. E nessa aliança a gente vai dizer para a justiça de Deus: me perdoa, eu não estou dizendo que eu estou certo, eu estou dizendo que eu estou errado, mas eu quero me acertar. Há em mim alguma coisa que precisa do conserto de Deus. Portanto, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor, o castigo que nos traz a paz estava sobre mim. É isso. Quando a paz e a justiça se beijam, Satanás é derrotado, é vencido, é destruído. Não há mais como Satanás cobrar uma dívida que foi paga. A justiça e a paz se juntaram e fizeram aliança. Satanás transformou a glória original, lá do início, lá do Éden, em vergonha. Quem já leu o texto sabe que quando Deus aparece no jardim, Adão, envergonhado, foge da presença do Senhor e se esconde. A nudez de Adão ali era a nudez do seu caráter. Adão estava com vergonha de encarar o sangue. A nudez nunca foi problema para Adão conversar com Deus, mas depois do pecado, porque a nudez ali era a nudez da sua alma, a realidade da sua figura, do seu desacerto. Mas Deus, o nosso Pai, transformou a vergonha em uma glória muito maior em Cristo nosso Senhor. Eu já vi alguém dizendo que o cristão não deveria usar a cruz, porque na cruz Jesus morreu. Mas quem diz isso é porque lê pouco as Escrituras. Porque quem lê bem as Escrituras sabe que a Bíblia diz, com todas as letras, com toda a firmeza, que a cruz para nós é sinal de vitória.
de amor. Quando olhamos para a cruz, o que nós lembramos é de um Deus que na cruz matou a morte, pisou a cabeça da serpente e assinou com o seu sangue uma carta de amor. Algo maravilhoso e lindo. A cruz envergonha o inferno e exalta o amor de Deus pela humanidade. O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho da cruz de Jesus. Nós também. E é bom saber que na logomarca da nossa igreja tem uma bonita cruz, porque a cruz para nós é sinal de vitória. Meus queridos e meus amados irmãos, quando a paz e a justiça se beijam, a fé se torna a condição necessária para se receber e desfrutar dos benefícios da redenção. Graças a Deus. Aleluia. A salvação não é mérito. Fosse a salvação mérito, eu não estaria aqui, e nenhum dos irmãos. Que darei eu ao Senhor? Hein? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É bem verdade que a maioria de nós vive como um pedaço de carne. Um pedaço de carne que por acaso fala, que por acaso anda, vai de um lugar ao outro, come e bebe. Muitos olham para si e se vê como um patinho, nada mais do que isso. E que na loucura da insensatez pode chegar a dizer como Salomão: comamos e bebamos, porque amanhã certamente morreremos. Esses infelizes não conseguem entender que o patinho, por vezes, desconhece a morte. O patinho está ali. Não faz distinção de dia, nem de hora, nem de ano, nem de mês. Não, meu irmão. Você não é um pedaço de carne que anda e que fala. Você é um espírito feito à imagem e semelhança do Rei, que infelizmente nasceu em pecado, como diz o rei Davi: em pecado me concebeu minha. E nesta condição, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que eu vou dar a Ele para merecer dele afeto, reconhecimento? Quando os nossos filhos nascem, nós vamos ao cartório e pagamos o registro. Não é assim? Deixa eu lhe dizer uma coisa, filho. No céu não tem cartório. E não tem como você pagar a Deus a bênção da sua vida em Cristo Jesus. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, não tendo mérito algum e não podendo ter nenhum. Então, a fé se torna a única condição possível para alcançar a graça salvadora de Jesus.
E alguém pode se achar então merecedor por dizer: tem meu filho. E aí de repente você cai do cavalo, como aconteceu com Paulo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando a justiça beijou a paz, a fé, dom, dádiva de Deus, se fez a única condição possível de alcançarmos perdão, graça e, portanto, termos os nossos nomes escritos no livro da vida. Vinde vós, sem dinheiro e sem preço, e comprai para vós. Porque o cheque do pagamento já foi assinado na cruz do Calvário. E se alguém algum dia falar para você que a sua fé é pequena, você diz assim: a minha fé é a minha riqueza para a salvação. Ela nem é pequena, nem é grande. É a sua passagem para a salvação. E quando alguém disser para você que você está sofrendo, ou que alguma coisa aconteceu ou não aconteceu porque você não tem fé, você diga a ele: tudo isso acontece porque eu tenho a fé que Deus me deu. E é com ela que eu vou chegar no céu. Quem conhece a Deus é assim. Quem não conhece a Deus faz como os discípulos no barco. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Aí Deus disse para eles: homens de pequena fé. Irmãos, preste atenção aqui. Preste atenção aqui. O problema dos discípulos não era a fé. O problema dos discípulos é que eles não conheciam o Senhor da fé, o dono do universo. Conhecessem eles o Senhor Jesus, não teriam problema. Os discípulos não tinham nem fé grande, nem fé pequena. Eles estavam no processo. Eles estavam no processo. Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda. Parece que Deus está dizendo que tem fé pequenininha. O que Deus está dizendo que não importa a fé, importa o que está na fé. Porque não depende da quantidade. Se dependesse do tamanho da semente, os irmãos já imaginaram o tamanho do pé que teria que ser o pé de abacate? De manga? Compara o tamanho da semente do abacate com o tamanho da semente da jaca, por exemplo. E a jaca, não sei por que razão, vai crescer disparadamente. Maior é aquele que mora em nós do que aquele que opera no mundo. O importante, meus irmãos, é o poder que opera em nós. E o poder que opera em nós é Deus que em nós habita. Ah, meus queridos e meus amados irmãos, a nossa esperança depende única e exclusivamente do sacrifício de Jesus. Pois a justiça e a paz se beijaram perfeitamente na cruz do Calvário. Olha o que diz o livro de Isaías,
capítulo 53, verso 5. Mas ele é Cristo, mas Cristo foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando os irmãos olharem para a cruz a partir de hoje, vejo uma cena delicada e doce do encontro da justiça com a paz, que estabeleceu o relacionamento entre o ser humano e Deus. Nós que antes estávamos em conflito, em atrito, o nosso relacionamento com Deus estava prejudicado, havia falta de paz. Agora existe harmonia, possibilidade de relacionamento. A inimizade foi destruída, porque a justiça beijou a paz. Salmo 85. Num tempo de escassez, num tempo de deserto, de falta de sustento, assim como o salmista, que o irmão olhe para a cruz. O salmista olhou para a cruz pela visão da profecia, da revelação, do futuro, da esperança. Nós podemos olhar para a cruz como realidade nas nossas vidas. A verdade marcou um encontro com a graça. A verdade do meu pecado, da minha desgraça, do meu erro, do meu engano, da minha inimizade. A verdade de quem eu sou, em confronto com a verdade do Deus Santo, a verdade do Deus Criador, se encontrou com a graça. E desse encontro resultou uma cura, em que a justiça beijou a paz. Não sei como é que isso, só por Deus, não é? Para uma pessoa encontrar uma coisa tão maravilhosa como essa. Miserável homem que eu sou, enriquecido pela graça de Deus, alcancei misericórdia. Miseráveis homens e mulheres que somos, enriquecidos pela graça, nossos nomes foram escritos no livro da vida. E sabe uma coisa, irmãos? Ninguém tira de nada, porque aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Nem a morte, nem a sua doença, nem a falta de emprego, nem a tristeza, nem a dor, nem a decepção, nem a angústia, nem a frustração. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Quando a justiça e a paz se beijam, a graça de Deus caiu sobre nós. Que Deus nos abençoe na sua misericórdia, no seu amor, e que a simplicidade dessa palavra tenha poder de vida nos nossos corações.
de firmar os nossos passos como homens e mulheres de Jesus, como famílias unidas no amor de Cristo, e que como famílias a gente possa superar as lutas de cada dia. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pelas vidas aqui reunidas nesta noite de domingo, Senhor, quando saímos de casa, às vezes cansados, desanimados, mas fortalecidos pelo Senhor, chegamos até aqui. E aqui prestamos culto ao Senhor. Obrigado por cada família, por cada vida aqui reunida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos fez no dia de hoje. Fala, Senhor, aos nossos corações. Que essa palavra pregada e anunciada se torne semente nos nossos corações, a produzir em nós frutos de valor eterno. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de nosso Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos, aqui e agora, e com toda a Igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.